Esse projeto surgiu em função de que todos conhecem e conheceram um supermercado localizado na Pamplona, ali embaixo, quase no final da Pamplona, e eles imaginaram, pelo terreno óbvio, né, que tinha um tamanho considerável, eles imaginaram otimizar aquele espaço para a construção de um shopping, que é uma região carente disso. É uma região que estava incrustada entre a Paulista e o Shopping Iguatemi, ou seja, o Shopping Paulista, né, cidade que havia sido inaugurado, e o Shopping Iguatemi. Então essa lacuna dentro de um alto poder aquisitivo, de uma região de alto poder aquisitivo, eles imaginaram subir um prédio, como nós dissemos, né, é um supermercado que aconteceu com um shopping em volta do supermercado. Então a proposta foi essa, manter o Carrefour e subir um shopping em cima do Carrefour. E esse projeto nasceu com a conceituação de uma arquitetura da L35, que é um escritório de arquitetura espanhol. Eles têm uma filial aqui no Brasil, e um projeto de multilínguas, porque nós tínhamos reuniões com o pessoal da L35, nós tínhamos uma reunião com o Carrefour, que ao mesmo tempo contratou uma programação visual, contratou um interior design da França, que é o que apoia o Carrefour mundial, principalmente na Europa. Então esse conceito acabou sendo a 6 mãos: iluminação, arquitetura espanhola e a conceituação francesa. E dentro disso nós tínhamos um conceito muito claro, que era o conceito de diferenciação de um shopping pequeno, mas de um shopping sendo enxuto, que tivesse uma grande personalidade, e tirar o estigma do supermercado. Então o supermercado seria uma das lojas desse shopping, e esse shopping passou a se chamar Jardim Pamplona pelo fato deles trazerem essa conceituação do verde, trazerem um jardim que inclusive em cima existe um rooftop todo verde, todo aberto, a céu aberto, com áreas de restaurante, como se fosse um grande terraço. Essa era a proposta também. A praça de alimentação, ter árvores, trazer um pouco o jardim para dentro desse shopping, ser um shopping mais vivo, mais orgânico, não ser fechado. Você vai ao shopping, você percebe isso com entrada de luz natural, existe um muro verde, uma parede verde enorme, grande, representativa dentro de todo esse universo visual desse shopping. Então é uma proposta diferenciada, e com isso a iluminação ela também passou a ter um papel fundamental. Ela não poderia ter cara de um shopping comum, ela deveria ser um misto entre um mall tradicional com forro de gesso e uma cara de jardim. Com isso nos deu uma premissa. A outra questão foi a necessidade de se criar um padrão de visual, um padrão visual de conforto, para que a iluminação não aparecesse. A iluminação ela ficasse como uma fonte secundária de necessidade, obviamente, para acompanhar a função, era necessária, mas que ela não fosse evidente, para que ela se camuflasse dentro de todos os elementos, para que ela conversasse com todas as outras instalações e que o efeito da luz estivesse presente sem ser notado. Acho que essa camuflagem da iluminação teve um papel fundamental dentro do conceito do projeto. Esse projeto ele durou mais de 3 anos de discussão, entre as primeiras reuniões até a sua finalização, quando o shopping foi inaugurado ano passado. Então muita conversa foi feita, muita mudança foi adotada. Nós tínhamos um cliente que nunca tinha feito um shopping, que é o dono é o Carrefour. Ele sempre teve a particularidade de fazer projetos de supermercados e não de shopping. Então nós tivemos eventualmente que convencer a tratar a iluminação e toda a conceituação de uma outra forma, que não fosse para ter cara
de supermercado. Isso sempre foi muito claro dentro de toda a equipe que trabalhou na conceituação do projeto, desde iluminação, arquitetura, comunicação visual, interiores. Nós conseguimos até ter lounges dentro desse shopping, com sofás, com poltronas, com puffs coloridos, com iluminação pendente para esses lounges, criando espaços e recantos de uma atividade de aconchego para que as pessoas sentassem, para que as pessoas tivessem uma convivência social, para que as pessoas pudessem sentar ali e ficar comentando sobre a sua vida pessoal, sobre o seu dia a dia. Isso foi muito interessante e inovador. Não que fosse uma área de descanso, que normalmente os lounges de shopping são áreas de descanso, onde os homens sentam, as mulheres fazem compra. Ali não, nós queríamos que realmente essas áreas fossem espaços de convivência. Então são próximos a cafés, são próximos a áreas de quiosques de alimentação. Então as pessoas acabam trazendo os seus cafés, trazendo os seus doces e acabam também entrosando e integrando a área de alimentação para essas áreas sociais que nós chamamos aí de estar. Depois, outro aspecto do shopping que teve a conceituação foi trazer a iluminação de fachada para dentro do shopping. Então você pode ver pelas fotos que a vitrine do shopping é uma fachada de vidro todinha e a iluminação interior é que faz a luz da fachada. Nós não temos iluminação necessariamente dos elementos da fachada. Nós quisemos dar a transparência através desse vidro para que ele não gerasse o efeito espelho à noite, não reproduzisse a iluminação do entorno, dos prédios do entorno, iluminação pública, mas sim que ele gerasse essa transparência para que as pessoas vissem todo o shopping, vissem o que acontecesse. Em primeiro plano, depois do vidro, nós tínhamos as escadas rolantes. E essas escadas rolantes são elementos pesados, são elementos fortes, e eu precisaria dar uma leveza para que elas pudessem corresponder até como um elemento de permanência forte visual para essa fachada. Então elas foram inseridas com rebaixo de forro, e esses rebaixos de forros foram inseridos umas cavas também, umas linhas de luz, fazendo com que houvesse uma luz como se fosse uma sanca, um simples rasgo de forro, e essas escadas elas ficaram flutuando dentro dessas linhas. Isso fez um visual muito interessante, porque quando você olha da fachada, você tem essas linhas todas perceptíveis ligando de um andar para o outro, como se fossem elementos esculturais.